Boa tarde, estamos aqui, eu sou mais uma das pessoas que vai estar participando com vocês nesta virada feminista. Precisamos falar sobre o aborto. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todas as feministas, as mulheres que organizaram essa virada. São mulheres viradas e foi uma ideia muito bacana e é muito bom que a gente possa ter esse espaço de diálogo através do mundo virtual, da presença de vocês, mesmo que à distância, nesse diálogo. Bom, o meu tema, eu vou fazer um pequeno panorama sobre a questão do aborto no mundo e na América Latina. Aqui eu coloquei um mundo e chamo a atenção para a questão da generosidade, porque eu acho que para a gente falar sobre o aborto, para a gente pensar sobre o aborto, sobre as mulheres que fazem aborto, é muito importante que a gente faça isso de coração muito aberto e com muita generosidade, né? Para entender quem está do outro lado e pensar que essa não é uma questão na qual a gente milita, não só em proveito próprio, mas que é uma questão que a gente milita para que todas as mulheres possam ter acesso a esse direito, aquelas mulheres que sentirem a necessidade de interromper uma gravidez. Eu sou Carla Batista, eu milito com o tema do aborto há mais de 20 anos. Eu sou formada em História e sou mestre em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo pela Universidade Federal da Bahia. Faço parte da articulação de mulheres brasileiras e também do comitê impulsor da Frente pela Não Criminalização das Mulheres e pela legalização do aborto aqui no Brasil. Eu fiz esses cartazinhos por duas questões. Uma, porque eu sou educadora popular feminista, e eu acho que é muito importante a gente poder usar materiais visuais, tanto no debate como no trabalho educativo. E também porque eu pensei um pouco nas pessoas que terão dificuldade para ouvir, não é, o nosso debate, para que elas possam acompanhar, mesmo que com alguns limites, sobre o que é que a gente está falando aqui. Então, primeiro, eu queria chamar a atenção que quando eu atuo, e várias outras feministas atuam em favor da legalização do aborto, a gente está falando mais do que do aborto como uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, mas vai além disso. Por quê? Porque as mulheres, elas têm que ter direitos outros do que aquele de permanecer viva, né? O direito à autonomia sobre a própria vida, o direito à liberdade, eles são questões que transcendem a necessidade da gente estar viva com saúde. E também eu estou falando dos filhos e filhas, do direito que eles têm de ser desejados, de serem amados, respeitados, direito a uma vida digna, uma vida boa, não é? Então, acho que é isso que as crianças merecem, é isso que elas precisam, é uma experiência que elas precisam viver. E quando os filhos são desejados, quando os filhos são queridos, um compromisso maior com a existência desses pequenos seres vai ser um compromisso permanente por todas as suas vidas. Bom, qual é a origem, né, dessa data do 28 de setembro que a gente está aqui nessa virada? Essa data, ela foi criada no encontro feminista, no 5º encontro feminista latino-americano e do Caribe, que foi em 1990 na Argentina. Então, diante da preocupação das feministas, dos movimentos que estavam presentes nesse encontro, com as taxas de mortalidade de mulheres pela questão do aborto, teve-se a ideia de criar essa data, que hoje ela se expande para além da América Latina e do Caribe. Mas vamos lá para o meu tema.
Bom, na era moderna, o primeiro país a legalizar o aborto foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, depois da Revolução, né? Nós sabemos que a Revolução, ela incorporou várias questões trazidas pelas mulheres que atuaram no movimento revolucionário. Nos anos 30 do século passado, aí outros países também entraram nesse processo de legalização do aborto. O México e a Polônia não era o aborto legalizado na totalidade como na União Soviética. Era um aborto legal apenas no caso de estupro e de risco de vida para a mulher. Já na Islândia, na Dinamarca e na Suécia, sim, o aborto foi totalmente legalizado. Essas legislações, elas se fundamentam também em tratados, protocolos, convenções, vários compromissos internacionais que os governos fazem geralmente no espaço, no âmbito das Nações Unidas. Eu não vou me deter aqui a falar desses tratados, tem uma outra das nossas companheiras que vai estar falando sobre isso aqui nessa virada. Mas o importante é a gente chamar a atenção para o fato de que neste século, né, nesse início de século, 60% da população mundial vive em países sem qualquer restrição ao aborto. E 14% dessa população vive em países onde o aborto é legalizado em algumas situações, como nos casos de risco de vida para a mulher e alguns outros permissivos, que é o caso do Brasil. Só apenas em 25% da população mundial que vive em países onde não há nenhuma forma de acesso legal ao aborto. Como a gente pode ver, então, a maioria da população mundial, ela vive em países onde há uma total ou uma pequena margem de acesso ao aborto como direito. Isso é muito importante para a gente desmistificar o fato de que o aborto ele não está acessível, pelo menos de forma legal, né, na maioria dos países. Isso não é verdade. Bom, a maioria dos países onde o aborto está legalizado, eles estão na América do Norte, na Europa e na Ásia. Então, são em países do Norte, né, e na sua maioria países considerados desenvolvidos, né? E o Sul? Vocês já se perguntaram por que a maioria dos países onde há restrição ao aborto, eles estão no Sul? Essa é uma pergunta boa para o nosso debate. Bom, na América Latina e Caribe, alguns países já estão com o aborto totalmente legalizado. Quais são esses países? Cuba, as Guianas, o Uruguai e o México, não um país como um todo, apenas a capital tem o aborto totalmente legalizado. Outros países que estão no sul e que têm o aborto legalizado, a África do Sul, a Austrália, o Camboja, o Vietnã. Mas como eu disse antes, a maioria dos países onde o aborto é totalmente legal estão situados no norte do globo. Nesses países, é bom a gente lembrar, o aborto não é obrigatório. Há pessoas que fazem o aborto, que fazem uso da lei, e há aquelas que não fazem uso dessa lei, né? E já... Então, por quê? Porque não recorrem ao aborto por convicção, porque não precisam. Então, a existência da lei não obriga ninguém a recorrer a ela, mas ela significa que aquelas pessoas que necessitam recorrer,
elas poderão fazer isso sem que elas sejam perseguidas, criminalizadas por isso. Como é que trabalham os legisladores normalmente quando estão construindo essas leis? Eles costumam usar uma questão que é chamada no direito de ponderação de direitos. O que significa isso? Significa que à medida que o feto vai ganhando mais tempo, ele vai tendo mais direito sobre a mulher de vir à vida, e essa mulher vai perdendo o direito a decidir sobre se interrompe a gravidez ou não. Geralmente, os juristas, as pessoas que constroem essas leis, eles pensam dessa forma, né? Através da ponderação de direito. Então, é por isso que geralmente, na maioria dos países onde o aborto é legal, o tempo que é utilizado, né, para que se garanta o direito das mulheres a decidirem sobre uma gravidez é o tempo de 12 semanas. E nos casos de violência sexual, normalmente são 20 semanas. Porque no caso da violência sexual, o tempo é um tempo mais estendido. Porque nós sabemos que geralmente as mulheres que sofreram uma violência sexual, um estupro, nem sempre elas denunciam, nem sempre elas recorrem ao apoio, ao serviço de saúde. Muitas dessas mulheres são violentadas nas suas próprias casas, são crianças, são mulheres jovens que são violentadas por parentes, por pessoas próximas. E essa gravidez, ela demora muito mais tempo para aparecer, né? E isso pode fazer com que o tempo também de dar um limite a essa gravidez quando indesejada, no caso de violência geralmente mas não na totalidade, ele possa exigir um tempo maior de condescendência com o direito dessa mulher a decidir. Então, existem países que têm uma legislação com tempo diferenciado, mas na grande maioria o direito é reconhecido, o direito de interromper uma gravidez é reconhecido até as 12 semanas. Bom, e nos últimos tempos, alguns países reformaram a sua legislação para garantir o direito ao aborto em todas as situações. Quais foram esses países? Em 2006, a Suíça. Em 2003, um país chamado Santa Lúcia. Em 2006, a Colômbia. Em 2007, Portugal e também o México, DF. Ainda existem vários outros estados, outras províncias do México, onde o aborto é ilegal ou é legal só em algumas situações. Em 2010, a Espanha. Em 2012, o Uruguai. E em 2015, Moçambique, né? No caso da Colômbia, a Colômbia foi uma situação de legalização só de forma parcial. A Colômbia tem praticamente legalizado os mesmos casos que nós temos no Brasil, sendo que o direito à saúde também tem a perspectiva da saúde mental das mulheres. Bom, nos últimos tempos também, nós tivemos países onde houve uma regressão com a total criminalização do aborto. Quais foram esses países, né? As Filipinas, a Polônia, El Salvador, Honduras, o Chile e a Nicarágua. Vocês puderam assistir a Maria Tereza Blandon, que teve participando também da virada. Se ainda não, vocês vão poder ver depois, falando sobre o caso da Nicarágua. O Chile, atualmente, está passando por um processo de discussão no Congresso Nacional para a liberação parcial do aborto. Então, a lei que está sendo proposta já foi aprovada na Câmara
e agora seguiu para discussão no Senado. Possivelmente, acreditamos que o Chile volte a ter pelo menos a liberação do aborto em alguns casos, como nós temos no Brasil e em outros países da América Latina, onde não é totalmente legalizado. Hoje, as principais nações que têm a legislação ameaçada, tanto no caso da liberação, da total liberação, como da liberação parcial, que é o caso do Brasil, são a Rússia, a Turquia, a Hungria e o nosso país. Por quê? Porque todos nós sabemos, há toda uma ação conservadora no sentido de fazer regredir direitos das mulheres, direito de populações LGBT. O pouco que se conseguiu avançar nos últimos anos, há toda uma movimentação no sentido de construir restrições a esses avanços. Então, se no Brasil nós tínhamos, pelo Código Penal, o aborto legalizado em alguns casos, como risco de morte, estupro, né? E em 2012 foram acrescidos aqueles casos de anencefalia, e o atendimento a esses casos só passou a ser possível a partir de 1989, quando começaram a ser criados serviços de aborto legal no país. Quer dizer, uma conquista que a gente já tinha na lei, na prática ela começou a poder ser vivenciada muito recentemente, e assim mesmo ainda com muitos limites, ela tem sofrido uma série de tentativas de regressão, né? Uma coisa que é uma novidade também é que nesse ano, no Brasil, começou-se a discutir uma proposta também junto ao Supremo Tribunal Federal de abrir um permissivo em caso das mulheres com Zika. A Débora Diniz aprofundou mais sobre esse tema hoje aqui também na virada, e depois vocês vão poder, quem não assistiu, vai poder conhecer um pouco mais do que é essa proposta. No Brasil, para nós que nos mobilizamos em favor da legalização, a nossa referência até esse momento foi uma proposta que foi construída pela Comissão Tripartite em 2005. Eu coloquei aqui à frente porque esse é um consenso entre as organizações que fazem parte da frente, no sentido de que esse foi a proposta de lei onde houve o maior consenso coletivo sobre o que nós queríamos, né? Então, essa proposta que vem de 2005, ela pede a legalização do aborto até as 12 semanas e 20 semanas no caso da violência sexual, além de outras questões que tem nessa proposta de projeto de lei. Ela está acessível na internet. Essa comissão tripartite, para quem não sabe, ela foi criada a partir da demanda feita pelas mulheres, aprovada na primeira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, de que o Brasil revisse a legislação punitiva ao aborto na direção da sua legalização. O governo federal naquele momento era o presidente Lula, então se montou a partir da Secretaria de Política para as Mulheres uma comissão que tinha membros do Legislativo, do Executivo, do Movimento de Mulheres, sociedades científicas, vários setores da sociedade civil, e essa comissão fez uma proposta de mudança da lei que, infelizmente, diante do contexto, no momento que que essa proposta ficou pronta, ela foi relegada pelo governo. Bom, por que é importante legalizar o aborto? Nos países onde o aborto foi legalizado, a experiência é de que houve uma redução da taxa de mortalidade,
a legalização, ela favorece a implantação da educação sexual nas escolas, políticas que deem acesso à contracepção e diversas outras políticas e espaços de debate que podem se criar no sentido de garantir esses direitos, que estão todos relacionados com o direito ao aborto, né? O direito à educação sexual, acesso aos métodos contraceptivos, acompanhamento, orientação, que venham a enfrentar os tabus e os estigmas que existam em relação às mulheres que interrompem uma gravidez. Mas é bom a gente lembrar que está legalizado total ou parcialmente, não corresponde necessariamente ao acesso com qualidade. Nós assistimos também aqui a fala da Paula Viana e outras pessoas sobre as dificuldades que as mulheres encontram quando recorrem ao serviço de saúde para realizar um aborto legal, ou quando chegam com um aborto incompleto e precisam de um acolhimento dos profissionais de saúde que garanta que elas possam ficar bem, né? Por que isso? Porque persistem estigmas, preconceitos com relação às mulheres e à sua sexualidade, com relação à raça, cor, geração, né? Classe social, que vulneram e limitam o acesso das mulheres a esse direito, né? Por que eu falei de geração? Porque, por exemplo, principalmente no caso do aborto legal, às vezes o serviço de saúde é muito mais condescendente quando chega uma menina, uma garota, do que quando chega uma mulher adulta, né, em idade reprodutiva, que não é mais virgem. Então, esses preconceitos que existem no cotidiano, eles se refletem na forma como essas mulheres são atendidas e podem criar limites ao atendimento. Quais são os principais problemas a serem enfrentados no serviço de saúde? É esse da discriminação, da punição, da baixa qualidade no atendimento e o problema da objeção de consciência. O que é a objeção de consciência? É quando, por questões de foro íntimo, religião, geralmente os profissionais se recusam a proceder ao aborto ou atendimento a uma mulher que fez um aborto. Eu não vou me aprofundar muito nesse tema, mas o que eu queria dizer é que, para a objeção de consciência, nós precisamos de concurso público com restrição para as pessoas que atendem, né? Eu acho que o funcionário público não pode se negar a atender qualquer cidadão, qualquer cidadã, por motivo de foro íntimo. Ou ele pode até ter esse direito, mas ele não deve estar numa função na qual pessoas que necessitam do trabalho dele vão necessitar também que ele possa abrir mão, que ele possa prescindir desses seus preceitos morais na hora de acolhê-las. Então, acho que a gente precisa, sim, de concurso público com restrição total para esses serviços de saúde. Não vai atender, vai fazer seleção de quem atende ou não, você não está apto para assumir esse cargo. Bom, e para terminar, eu queria dizer que nós precisamos atuar de várias formas nessa luta pela legalização. Uma delas é continuar a nossa luta nas ruas, né, nos espaços virtuais e de todas as formas de militância, de ação direta que a gente vem fazendo. A outra, que é muito importante e que o movimento também investe bastante, é na construção de redes de informação e de solidariedade com as mulheres que precisam recorrer à interrupção de uma gravidez. E é importante que isso possa se construir para além do movimento feminista, né, em toda a sociedade. Essa foi uma prática que historicamente envolveu as mulheres. Elas sempre se ajudaram e se acompanharam nesses momentos. E é importante que essas redes se fortaleçam cada vez mais,
né? Nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos do direito, da lei, mas precisamos também do acolhimento e da parceria, do acompanhamento daquelas pessoas que estão mais próximas nesses momentos que são momentos difíceis da vida das pessoas. E a nossa permanente luta, né, atuação pela transformação social e cultural da sociedade. A gente tem que continuar enfrentando de forma direta o patriarcado, o racismo, né, as questões que criam hierarquias de classe social num sistema capitalista e muita exclusão. Todas essas lutas, elas estão interrelacionadas quando a gente está defendendo uma sociedade que ela seja mais democrática e mais inclusiva, tanto no espaço público, né, que diz respeito às leis, às instituições públicas, como também no espaço privado. E muito obrigada. E se vocês quiserem colocar alguma questão, qualquer coisa, a gente vai estar por aqui e continuaremos, né, depois dessa virada, nas nossas páginas, na página da frente, trazendo novas questões, respondendo às questões que vocês tenham em relação a esse tema. Boa tarde, um beijo grande.